Olá, meu nome é Antônio Fernandes, sou pastor evangélico. Estamos começando aqui mais um canal no YouTube. Nesse canal nós vamos tratar do reino de Deus, tá? Nós vamos conhecer a Bíblia aqui nesse canal. E um dos primeiros vídeos que nós vamos postar é esse. Vamos falar sobre o que é a Bíblia, quais são as divisões teológicas da Bíblia. Depois nós vamos ver como interpretar a Bíblia e outras coisas muito gostosas. Vai fazer muito bem para você que tem uma célula, culto de doutrina, até mesmo você que está começando a pregar agora, você vai aprender aqui como está a palavra de Deus, ok? Mas desde já eu quero te pedir que você já comece a se inscrever no canal, deixar o seu like, indicar os vídeos para seus amigos, para se inscrever também, porque eu tenho certeza que esses vídeos nesse canal vai ser de grande valia, tá? O nome do canal é Curiosidades Bíblicas. Então, vamos ver quem é a Bíblia, ok? Olha, a Bíblia era dividida em 9 partes, 4 no Antigo e 5 no Novo Testamento, ok? A Bíblia tem 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo. No Antigo Testamento ela começa na divisão o seguinte, dessa maneira. Primeiro, o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Pentateuco por quê? Penta vem de 5. São 5 livros, 5 primeiros livros. E teuco, que significa livros ou rolo. Então, Pentateuco vem disso aí, ok? E a segunda parte do Antigo Testamento são os livros históricos, que começa de Josué e vai até Esté. Aí depois terceiro vem os livros poéticos, começa em Jó e vai até em Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, como queira. E a quarta parte são os livros proféticos. São os profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel, e os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Mas por que profetas maiores e menores? Isaías é melhor e maior do que Malaquias? Não. Isso aí a teologia nos ensina o seguinte: por que Isaías é maior? Porque Isaías tem 66 capítulos, né? Ele falou mais do Messias do que Malaquias. Malaquias são 4 capítulos, somente 4 capítulos. Ok, gente? Então a divisão da Bíblia é essa aí, Antigo Testamento. Ok? E se a Bíblia chegasse para nós como antes, ninguém ia entender a Bíblia, porque ela era escrita como se fosse uma carta. Então, na versão da Septuaginta, o que é isso? Foram 72 tradutores da língua hebraica que foram convidados a separar a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Tanto que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, ok? Não se esqueça, o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Ele está engajado mais ou menos ali em Gênesis capítulo 6. Tanto que você for olhar, depois você escreve aí para você não perder a referência bíblica. Se você ler Jó capítulo 1, versículo 1, você vai ver, existia um homem na terra de Uz. O que é Uz? Se você for olhar assim rapidinho, parece que é uma terra, né? Uma cidade, um bairro, um estado, até mesmo um país. Mas não é nada disso. Se você falar em Gênesis, capítulo 22, versículo 20 e 21, você vai descobrir que Uz não era nada mais, nada menos que um homem, era sobrinho de Abraão. Então, terra de Uz, por quê? Porque esse Uz destacou nessa terra e o povo conhecia a terra como terra de Uz, que fala lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. Ok, gente? Então, o livro de Jó é um dos livros mais antigos, como eu já havia dito aqui,
Ele foi escrito na língua da Sapiências, é uma língua muito antiga, não sei se vocês já estudaram sobre os homens sábios. Então, o livro de Jó, nessa tradução da Septuaginta, ficou cerca de 14 a 15 versículos sem estar naquele livro ali, porque nem os tradutores da língua hebraica entendeu a linguagem. Então, aí existiu a Septuaginta. Então, ninguém entendia a Bíblia, se ela tivesse chegado para nós como era antes. Por exemplo, um ministro, quando era convidado para ler uma passagem bíblica, ele era avisado cerca de 15 dias a um mês antes para ele treinar onde que ele ia achar a passagem para ele ler. O único homem que conseguiu achar a passagem que ele queria na mesma hora chama-se Jesus de Nazaré. Isaías 66 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu e tal. E essa passagem vai encontrar onde? Jesus vai abrir Lucas capítulo 4, versículo 17 a partir. Quando Jesus acaba de ler em Lucas capítulo 4, versículo 17, o que ele vai olhar? Os olhos de todo mundo que estava no templo voltou para ele. Ele olhou para eles e disse: hoje essa palavra se cumpriu. Ou seja, porque ele era o Messias, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu. Então Jesus veio quebrar cadeias, libertar cativos. Ok, gente? Isso aqui então é a divisão da Bíblia. Agora vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento é dividido em 5 partes. A primeira parte são os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos da igreja primitiva. E os 3 primeiros, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos. Por que sinópticos? Porque eles falaram a mesma coisa de um tempo determinado, eles falaram do mesmo tempo, de uma história de um tempo, de um povo. Já o evangelho de João é o evangelho da revelação. João, o único que ditou, que revelou o evangelho de João para João foi o próprio Deus. Já o evangelho de Marcos é atribuído a Pedro. Por quê? Porque Marcos foi discípulo de Pedro. E o nome de Marcos não era somente Marcos. Se você for lá em Atos capítulo 12, versículo 12, você vai ver que o nome de Marcos era João Marcos, filho da irmã Maria da igreja primitiva, onde os apóstolos, a igreja, se reunia para orar. Inclusive, eles estavam orando quando Pedro foi preso por Herodes. Eles estavam orando, clamando por Pedro. Aí, quando o anjo foi lá, libertou Pedro, quando Pedro veio, bateu na porta, saiu aquela moça chamada Rod, e ela voltou alegre, gritando que era Pedro que estava lá, e quem estava lá dentro falou assim: não, não pode ter sido Pedro, não, deve ser o fantasma dele que está ali na porta. Ou seja, eles estavam orando orando, mas com incredulidade. Então a moça voltou alegre, fosse Pedro, está lá fora. Então o nome de Marcos era João Marcos. Aquele jovem que com Pedro correu lá no monte, lá, que quando o soldado romano correu atrás dele, que pegou ele, que ele soltou a capa ficou na mão do soldado e ele correu. Já o livro de Lucas é atribuído a Paulo, porque Paulo que recebeu Lucas para o ministério, e Lucas, nós sabemos que Lucas era um médico e era grego. Então foi Paulo que ditou o evangelho de Lucas para Lucas. E já Pedro ditou para Marcos o evangelho de Marcos. Porque Marcos, ele nunca andou com Jesus, ele não era apóstolo. Como Lucas também não era apóstolo. Eles eram discípulos, né? Eles foi recebido como discípulo. Então Marcos e Lucas não eram apóstolos de Jesus. Agora já o evangelho de João é o evangelho da revelação. Foi o próprio Deus que falou para João: o único lugar que você vai achar, meu querido, é no evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas vai dizer quando Jesus foi preso. E chegando os soldados romanos, Simão Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Isso para por aí. João não. João vai dizer: e Simão Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, a orelha direita. E o nome do servo do sumo sacerdote era Malco. Pedro vai dar detalhes de tudo. João vai dar detalhes de tudo. Por quê? Porque João estava lá. João viu. João estava no momento lá. Mas Marcos e Lucas, não.
Foi Pedro que ditou para Marcos, e Lucas e Paulo ditou para Lucas. Então, nada chega no lugar. Quando um fala para outro, o outro fala para outro, vai chegar completamente diferente. Pedro pode ter dito para Marcos como que foi, mas Marcos escreveu do jeito dele. Mas João estava lá. Ok, gente? Então, são os evangelhos, que significa boas novas. São a primeira parte do Novo Testamento. A segunda parte é o livro histórico, que é o livro de Atos, que é um livro que conta a história da igreja e as manifestações do Espírito Santo, livro histórico. A terceira parte do Novo Testamento são as cartas paulinas, que começa de Romanos e vai até Filemon. A quarta parte são as cartas universais, que vai de Hebreus a Judas. E o último livro, né, que é o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse, livro da Revelação. E aí findou a revelação bíblica, tá? Divisão de 9 partes, teologicamente falando. Antigo Testamento, 39 livros, dividido em 4 partes, que nós já falamos aqui, né? O Pentateuco, livros históricos, poéticos e proféticos. Novo Testamento, 5 partes, Evangelhos, livro histórico, cartas paulinas, cartas universais e Apocalipse, o livro da Revelação. Ok, querido? Então aqui já agradeço você que assistiu esse vídeo e já peço para você se inscrever no canal para você receber as notificações quando eu gravar outro vídeo aqui. Próximo vídeo nós vamos gravar aqui eu explicando como interpretar a Bíblia. Ok? Nós vamos também postar um vídeo aqui falando como que a Bíblia veio, onde que ela nasceu, como que foi. Porque tem muita gente que não acredita na Bíblia. Eu vou mostrar aqui que você tem que acreditar na Bíblia. Eu vou provar para você aqui, ok? Então, eu peço que você já se inscreva no canal. Você vai receber notificações toda vez que eu gravar um vídeo aqui. Espero que esse trabalho te ajude espiritualmente. Você que tem uma célula, então vai te ajudar muito. Você que começa a pregar agora, até mesmo você que tem um culto, que faz o culto de doutrina na tua igreja, vai te ajudar bastante. Ok? Que Deus te abençoe, a você, a tua família, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, esteja contigo e toda a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado e tenha um excelente dia.